Análise política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, espectadores, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. O prazer sempre todo nosso. Orion, direto ao assunto, né? O governador Romeu Zema recuando, será? Já negocia retirar a urgência da RRF para aprovar o orçamento do ano que vem? Parece que sim, viu, Luciana? A cautela política está prevalecendo ali e o governo Zema decidiu recuar. Em vez de apresentar seu plano fiscal para adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal para suspensão do pagamento da dívida com a União, com base em apenas uma liminar, ou em vez de pressionar a Assembleia Legislativa para aprovar o projeto, aliados do governo estão convencendo o Zema a retirar o pedido de urgência do projeto, deixando para o ano que vem. O objetivo seria priorizar a aprovação do orçamento para 2023, que está numa pauta travada pelo regime de urgência do regime de recuperação fiscal. Ou seja, se a urgência não for retirada, não haverá orçamento para o ano que vem, já que os deputados não podem votá-lo se não votar antes o RRF, o regime de recuperação fiscal, como determina, então, os casos de regime de urgência. Segundo lugar, o destravamento dessa pauta permitiria a votação de projetos de deputados, especialmente daqueles que perderam a reeleição. E, mantida a situação, seus projetos tendem a ser engavetados, porque vão ficar sem o autor a partir do ano que vem, que perdeu o mandato. 25 deputados sairão da Assembleia na próxima legislatura, a maioria por perder a reeleição. Essa é a situação de hoje. A avaliação que se faz ali no governo Zema é que, apesar de reeleito com força política, não tem votos suficientes ainda para aprovar o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. E o atual presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, está lá e é contra o projeto. Aliados tentam convencer parte do governo Zema que a situação política mudou com também com a eleição de Lula para a presidência da República. Ou seja, não há como manter o projeto nos termos já negociados com o atual governo Bolsonaro e liminarmente aprovado aí por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, a corrente do governo aí, que é liderada pelo secretário Igor Reto, responsável pela coordenação política do governo, está vencendo a do secretário-geral e futuro vice-governador do estado, Matheus Simões. Ainda na segunda-feira, o governo Zema recebeu um emissário do governo Lula, do futuro governo Lula, e as tratativas não foram reveladas, mas Lula quer ter uma conversa com todos os governadores, assim que for empossado, né, com todos os governadores estaduais, antes que eles tomem decisões radicais que possam criar dificuldades mais tarde, como essa aí do regime de recuperação fiscal. Esse embate pode ser também um primeiro teste aí para a disputa da eleição do futuro presidente da Assembleia Legislativa. Hoje os candidatos do governo caíram de 5 para 2. Ainda estão no páreo os deputados Roberto Andrade e Antônio Carlos Arantes. O secretário Igor Reto quer chegar ao consenso e ter apenas um candidato. A oposição já apresentou seu nome, o deputado Tadeu Leite, do MDB, está no páreo. Se o governo bobear, pode dar oposição. Orion, e sobre o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas, hein? Pois é, aí vamos entrar naquela seara aí que o nosso ouvinte há pouco falou dos ETs, né? O bolsonarismo continua nas ruas, à espera de um fato que não seja como aquelas fake news que os alimentam de expectativas e de fantasias que eles gostariam que fosse uma realidade. Como disse aqui na segunda-feira, eles ocupam as ruas aguardando que alguém reveja a derrota nas urnas democráticas das eleições que não deram maioria para o candidato deles. Já divulgaram, por exemplo, que Lula teve um AVC, um infarto, que estaria internado, que o TSE teria anulado os votos de Lula e dado a reeleição para Bolsonaro, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o maior guardião da democracia e da Constituição, razão pela qual eles odeiam e elegeram o inimigo número 1, que ele estaria preso, enfim, sabe-se agora que eles estão sendo financiados por empresários bolsonaristas que também alimentam o sonho de virar o jogo por um meio qualquer, de um gol qualquer, não importa que a realidade seja essa, que mude essa realidade, enfim. Depois de negarem essa realidade, criar uma própria realidade. Hoje,
Guardo, então, expectativas maiores com a manifestação do representante das Forças Armadas no governo, o ministro da Defesa, Paulo Nogueira, que enviará ao presidente do TSE, o mesmo Alexandre de Moraes, um relatório sobre as eleições e as urnas. Não se pode chamar aquilo ali, Lucas, de auditoria, porque os militares são muito bons naquilo que eles fazem, que eles foram treinados para fazer, mas não entendem nada de urnas, nada de eleição. Não é a praia deles. Mas hoje eles têm uma responsabilidade de não tumultuar mais ainda o país, de não colocar um combustível no golpismo que ronda alguns setores aí e que não aceitam a democracia ou que acham que ela pode ser manipulada quando a maioria não lhe é favorável. Quando o seu governo foi reprovado do primeiro e deve seguir assim até o último dia, como está agora. É isso, a gente segue acompanhando, portanto. Orion, obrigado, então, boa quarta até sexta-feira. Luciana Murilo, ouvintes, espectadores da Band News, quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdoorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Valeu. Passamos.